Boa noite, Jamir. Boa noite, tudo bem? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Olha, tá me ouvindo? Ah, ótimo. E aí, Betânia, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Ah, por aqui tudo tranquilo também. Beleza? Tô aqui no olho com vocês e um olho aqui na babá vigiando, viu? Travou, eu não entendi. Eu estou um olho em vocês e outro na babá vigiando. Ah, tá A certo. ba- São duas crianças dentro de casa, né? Isso, exatamente. E como é isso aí, lidar com essa pandemia com duas crianças dentro de casa? Complicado, né, Jamir? Nossa, isso é um desafio enorme, né? Porque o tempo delas é distinto do ritmo e do nosso tempo. Cada dia uma novidade. É muito Tá me complicado, ouvindo né? Nós bem? somos... Agora sim, agora sim. Ah, tá. Mas nós estamos passando por um período muito difícil, né? Nossa Senhora, muito difícil, muito complicado, mas temos que trabalhar em cima disso, né? Não Encarar tem isso muita aí, que alternativa. nós vamos encarar isso aí e vamos Exatamente. vencer. Isso É, aí. como que eu vejo o horário, hein? Vamos dar início, ô Jamir, ao nosso bate-papo? Vamos sim. Vamos sim. Boa Estou à noite, disposição pessoal, quem está já. assistindo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Nós vamos começar a nossa live hoje. Enquanto o pessoal não chega, nós vamos bater um papinho aqui bem descontraído com o Jamir, que é o nosso convidado. Ele vai falar para a gente sobre gestão pública voltadas para resultado, né, Jamir? Isso aí. Um papo bem leve. O Jamil é uma pessoa gabaritada para poder estar falando isso aí para nós. Eu vou passar para vocês o currículo do Jamil. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Polo Governador Valadares. Foi secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento em Valadares. Jamil tem duas filhas, né? Ele falou aí para nós agora que estava com a babá, de olho na babá. Casado, é doutor pela PUC de Minas Gerais, mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Além disso, é formado em Ciências Sociais e Direito e possui formação em Gestão em Processos de Coach. Jamir, antes da gente começar, eu quero avisar para o pessoal que as perguntas a gente vai receber no box, tá? E depois, no final, a gente responde. Correto? Ótimo. Jamir, eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia da gestão pública focada em resultados. Onde surge essa ideia e qual o conceito por trás dessa perspectiva? Betânia, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que entender a administração pública numa lógica histórica, de construção histórica do Estado. Nós tínhamos um modelo de Estado patrimonialista. O que é esse Estado patrimonialista? É aquele Estado que se confunde com a própria propriedade do rei. Né? As pessoas não distinguiam. O próprio Estado era a administração pública, era a gestão do rei. Então, é o que nós chamamos de Estado patrimonialista. O que são práticas patrimonialistas? São aquelas pessoas que utilizam a coisa pública como se elas fossem privadas. Então, a pessoa que usa um carro oficial para poder ir almoçar em casa, levar os filhos na escola. Com a emergência do Estado de Direito, do Estado liberal, foi construída toda uma teoria e uma prática que é o que a gente chama hoje de Estado burocrático, em que o que se priorizou? Se priorizou os processos. Os processos passaram a ser importantes. Por isso que hoje a gente tem uma crítica muito forte à burocracia. Por quê? Porque a burocracia, na verdade, está mais preocupada com o processo do que com o resultado. Com a década de 70, a década de 80, começa a emergir, dentro da teoria da gestão pública, uma gestão pública que ela vai se preocupar com resultados. E isso vai ficar muito forte no Brasil na década de 90, onde
passa a se analisar o gestor, não se ele está cumprindo só a lei, mas se ele está entregando um produto para a sociedade. Então, quando a gente pensa em gestão por resultados, por mais óbvio que isso possa parecer, né? Quem está nos ouvindo, os nossos alunos, muitas vezes eles falam assim, mas eu tenho que gerir para resultados. Mas essa ideia é muito nova. A gente está em 2020, no Brasil as reformas de gestão pública voltadas para resultado começaram em 1994, 1996. E pública. E há um procedimento para utilizar pela gestão? E qual é a metodologia? Olha, na verdade, o que acontece? Opa, o que acontece hoje, né? Como isso é recente na nossa história, a gente foi trazendo da iniciativa privada em conjunto de procedimentos. Então, foi um pouco tentativa e erro mesmo, né? Então, as pessoas, a gente foi se apropriando de vários conceitos voltados para a administração. E hoje, o que tem se utilizado hoje? Em várias vertentes, né? Eu gosto de falar sempre que o que eu vou falar é um modelo básico, mas existem vários modelos complementares que utilizam essa mesma ideia, que é o chamado PDCA. O que é a metodologia do PDCA? Na metodologia do PDCA, que é uma metodologia que é muito utilizada na iniciativa privada, tem sido hoje utilizada também na iniciativa pública. Agora, como eu falei, são coisas muito recentes, ainda não está na cultura do gestor público. Qual que é a metodologia do PDCA? São 4 letras para se referir a expressões em inglês. Plan, do, check and action. Né? Que é planejar, fazer, checar e reparar esses erros, né? Agir em cima desses erros. Então, qual que é a metodologia hoje que a gente tem adotado? Primeiro, a gente faz um grande diagnóstico da situação atual, do estado atual. E aí, conforme a gente faz esse diagnóstico, assim, de onde que a gente está partindo, né? Quais são as características que a gente quer melhorar e que a gente já tem. Então, vamos pensar, por exemplo, a educação. Então, como é que você faz? Né? Você faz um diagnóstico. Em que característica nós estamos atualmente na educação? Número de alunos formados, analfabetismo, evasão escolar, capacitação de professor, notas, né, no IDEB, notas no PISA. Você faz esse grande checagem. A gente precisa ter indicadores, né? Como é que é? Desculpa. A gente precisa ter indicadores. Exatamente. Aí, com esses indicadores do planejamento, a gente constrói também os indicadores do resultado. Qual que é a melhor forma da gente avaliar isso? É a gente fazer esse balanceamento entre qual é a proposta, né, inicial, de onde a gente sai e aonde a gente chega. Essa é a primeira fase da metodologia. É a gente planejar isso, onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Porque muitas vezes nós também avaliamos a política pública de uma maneira muito equivocada. Por exemplo, a pessoa vira e fala assim, esse prefeito ou esse governador melhorou a educação? A gente não quer saber de onde ele partiu e para onde ele está. Porque o que interessa para a gestão pública é saber esse avanço. O que a gente avançou? Então, esse é o primeiro momento do planejamento. Né? A gente planejar, falar onde a gente quer chegar. E aí, a gente começar a pôr em prática isso. Né? Quais as ações, quais os métodos, quais o que a gente vai fazer. E, num terceiro momento, sempre checar. A política pública ela tem que ser conferida o tempo inteiro. Se o resultado aconteceu, se as metas foram atingidas e por que elas não foram atingidas. Porque muitas vezes, lá no planejamento, nós subestimamos a nossa capacidade. E aí,
e aí a gente faz a correção dos erros. E isso é cíclico, tem que estar sempre fazendo, não é no automático. O gestor o tempo inteiro tem que estar fazendo essas conexões. Ô, Jamir, a gestão pública ela envolve diretamente o relacionamento com as pessoas e as percepções que ela tem da realidade. Está me ouvindo? Sim. E olha só, estou te ouvindo. É a percepção que ela tem da realidade. Pode falar. Pode falar. Tá. Isso aí que você está falando é muito interessante pelo seguinte. Olha só, uma coisa são os números que a gente utiliza na gestão pública. Esse é um tema importante, mas esse é um dos assuntos da gestão pública, são os números que a gente utiliza. Agora, não adianta a gente ter número se a gente não tem uma conversa com a população. Eu quero dar um exemplo aqui. Muitas pessoas acham que São Paulo, capital, é mais perigoso do que Governador Valadares. E nos índices de mortalidade e furto, São Paulo é muito mais baixo que Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade muito mais perigosa para se viver do que São Paulo. Por quê? Isso é índice, mas essa não é a percepção da sociedade. A sociedade não percebe assim. Por isso que todo gestor público ele tem que sempre lembrar que ele precisa dialogar com a população. Porque senão a população ela desconecta dos objetivos da gestão. E se ela desconectar, não adianta você ser um gestor maravilhoso, um gestor que sabe resolver, um gestor que sabe entregar números. Simplesmente as pessoas não aceitam, porque elas não têm a mesma percepção da realidade do que os números. Porque, acima de tudo, as pessoas vão observar, elas vão se perguntar o seguinte: a minha vida melhorou? A minha vida, eu me sinto mais seguro? É um pouco esse debate que a gente tem hoje, né? De saúde pública. Você pode provar por milhares de testes científicos de que a saúde melhorou, mas se a pessoa ela não se sente contemplada com o sistema de saúde, ela simplesmente vai concluir que o sistema de saúde não a contempla. Então, o gestor público não pode esquecer a dimensão da legitimidade democrática. Gerir a coisa pública não é a mesma coisa que gerir o mercado privado. Eu preciso dialogar com a Câmara, eu preciso dialogar com a Assembleia, eu preciso dialogar com interesses legítimos e preciso também, muitas vezes, ouvir interesses que não são legítimos, mas que fazem parte de uma parte da sociedade, até para compreender o que as pessoas querem. Então, a gestão pública é números e percepção que as pessoas têm da realidade, como elas viram esse progresso. E isso é fundamental que o gestor público pense, porque se ele não tiver isso na mentalidade dele, ele vai produzir um grande número de metodologias que são racionalmente ótimas, mas que são subjetivamente não aceitas, não legítimas. E aí não adianta ele depois achar, mas essa era uma boa ideia. Uma boa ideia, sem que as pessoas aceitem essa boa ideia, tem. Então, de um lado, a gestão por resultados acaba focado em números, mas as pessoas muitas vezes se perguntam na vida. A percepção de que as coisas estão indo bem é importante? Como lidar com isso? Pois é o que eu estava afirmando aqui, né? No planejamento, ouvir as pessoas. Eu vou te contar uns casos simples. Uma vez nós fizemos uma reunião no distrito e fomos ouvir as pessoas para falar alguma coisa que as pessoas queriam, né? O que as pessoas daquele distrito queriam aqui em Governador Valadares? Elas não queriam um posto de saúde. Por mais que, do ponto de vista do número, um posto de saúde ali era uma necessidade. Elas queriam o quê? Um campo de futebol. Porque a vida imediata delas, elas queriam aquilo. Como é que o gestor público tem que lidar? Ele tem que buscar atender os dois lados. Porque se ele atende o posto de saúde e a população fica insatisfeita,
porque os resultados do posto de saúde são de longo prazo, são resultados que as pessoas às vezes não vê no dia a dia deles. Agora, o campo de futebol, não. O campo de futebol é o dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele vai estar jogando bola, porque eles vivem um apagão de lazer. Eles não sabem o que eles fazem no fim de semana. Eles vão ficar ali, eles querem jogar uma bola. Então, o gestor público precisa equilibrar isso. Como que ele equilibra isso? Com muito diálogo. Diálogo com as comunidades, diálogo com a Câmara dos Vereadores e diálogo com os técnicos. Não adianta eu ter uma solução técnica se as pessoas não aceitam. É muito comum, às vezes, a pessoa pedir um posto de saúde na região dela, mas do ponto de vista dos números internacionais, ali não cabe um posto de saúde. É um gasto público sem necessidade naquele local, porque ela já tem uma rede de atenção básica. E muitas vezes o gestor público precisa lidar com isso, né? Lidar com essa percepção. E não quer dizer que a população sempre está errada, né? Porque a ideia de que o técnico está certo. Não. A população ela quer resolver o problema dela imediato. Ela quer viver a vida dela. Então é importante que a gente ouça o que as pessoas estão querendo para que a gente possa entregar resultados efetivos para aquela comunidade. Correto. Obviamente que, como eu Agora falei, me fala uma a gente coisa. vai... E quando é uma questão que foge ao controle, no caso da pandemia, como a gente sabe, como lidar com isso? Pois é, isso aí, para quem está estudando gestão pública, vai ficar muito... Pensa em gestão pública, pensa em técnica, eu vou aprender, a gente acha que a gente vai ter resposta para tudo. Mas não é bem assim. Eu gosto sempre de falar que há 3 tipos de problemas na gestão pública. Problema simples, por exemplo, se uma rua não está calçada, eu tenho um método, calçar a rua. Esse é um problema simples. Eu já tenho uma solução. Eu tenho problemas complicados, que são, por exemplo, saneamento básico. É um problema complicado, porque não envolve só você colocar o esgoto funcionando. Você tem que ligar a tubulação, você tem que ter profissionais capacitados, mas olha só, ele é complicado. Existe técnica para isso. A gente já sabe como que faz. Não precisa inventar a roda. Agora, existem aqueles problemas que a gente chama de problemas complexos. O que são os problemas complexos? São problemas que nós não sabemos ainda resolver. E como é que a gente resolve? A gente resolve no caminhar. A gente vai dando os passos. E eu gosto sempre de dar o exemplo de que o problema complexo é como a gente anda dirigindo na neblina. A gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar, mas a gente não pode acelerar muito a ponto da gente virar uma curva errada, porque a gente não sabe resolver. Que tipo de problemas são problemas complexos? Desenvolvimento econômico, não tem fórmula mágica. A gente precisa ir testando. A pandemia mesmo. A pandemia é algo que toda semana é necessário você rever. Resultado da semana, experiências passadas, experiências em outros países, percepção da população dos resultados. Por quê? A gente não sabe. Quem garante que a vacina russa vai surtir efeito? Se ela surtir efeito, você resolveu esse problema. E se ela não surtir efeito? Até quando vai durar? Vai acabar em janeiro, em fevereiro? É tão complexo esse problema que o gestor público ele vai errar muito. Mas ele tem que ir conforme ele vai andando, ele vai ajustando esses problemas. E aí encontrando o caminho. E o caminho do outro não é o caminho seu. Por exemplo, o caminho que a Itália fez, o caminho que a Espanha fez, o caminho que os Estados Unidos fez, não necessariamente é o caminho que a gente vai fazer. Porque ele é complexo, porque ele depende de várias variáveis. Complicado, né? É. Falando, né, na gestão pública, o que que você pode falar para o curso de gestão pública, para os alunos que estão, o currículo, a formação? Betânia, eu vou falar para os alunos da Unopar, da mesma forma que eu falo para os meus alunos da UFJF. A formação acadêmica é fundamental, mas ela é um
aspecto da nossa formação. É preciso acompanhar as aulas dos professores, é preciso fazer as atividades, mas mais do que isso, é preciso desempenhar diversas outras habilidades que você vai ter que conquistar na complementação do currículo. São as atividades extracurriculares. Por exemplo, um bom curso de oratória, um bom curso de negociação de conflitos, um bom curso de estratégia. Eu falo sempre com o meu aluno, o mundo de... E aí eu acho que você pode nos explicar até melhor, né? A educação que a gente tinha há 5 anos atrás não é mais a educação que a gente tem hoje. A gestão pública que a gente tinha há 10 anos atrás, ela não é mais a mesma. Porque antes, o desenvolvimento era feito assim, de 30 anos a 40 anos. Daqui a 40 anos mudava-se a metodologia. Hoje não. Hoje é muito rápido a mudança. Então, o curso, ele é básico, ele é sempre básico. E se você não tiver aqueles elementos do curso básico bem formados na sua cabeça, dentro da sua mentalidade, você não tem a habilidade de se apropriar do que é complementar. Então, não adianta fazer o curso por fazer. Porque na hora que você faz o curso por fazer, você vai perder o básico. E aí, como eu falei aqui, um problema mais complexo, você, naturalmente, você vai se perder nesse processo. Por quê? Porque hoje a gestão ela está muito mais dinâmica, ela está muito mais complexa. Existe uma demanda muito maior de problemas. Vou dar um exemplo aqui. Até 4 anos atrás, não se falava em causa animal. Causa animal não era um debate público. Hoje já é. Doenças raras não era um debate público. Hoje já é. A questão do racismo era um debate público, mas hoje se aprofundou muito mais. Ou seja, hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito mais complexa. E se o gestor público não compreender isso, ele vai passar 20 anos dando murro em ponta de faca. Não vai resolver os problemas das pessoas. Então, o que eu falo para os meus alunos? Olha, dediquem-se à faculdade, mas lembrem-se sempre, o mundo, daqui 2 anos, ele vai ser muito diferente do mundo que você está. E isso é típico dessa geração que está sendo formada. Essa geração ela tem que ter uma habilidade, a habilidade de aprender constantemente. Se ela não tiver a habilidade de aprender constantemente, ela vai ficar para trás. Porque vai vir uma ideia, eu lembro quando surgiu o computador, eu era novo, tinha ali 7, 8 anos, a gente lidava com a minha mãe, que era professora, no mimeógrafo e na máquina de datilografar. A gente aprendeu a datilografar, aprendeu a mexer na máquina de mimeógrafo. Quando surgiu o computador, foi uma transformação de 5 anos. 5 anos de substituir esse tipo de vida. Agora não. Agora, quando surge uma tecnologia, um celular, ela simplesmente é imediata, é questão de 6 meses. Questão de 1 ano, aquela tecnologia já está obsoleta. Então, está muito mais rápido. Dentro da gestão pública, qual o tema que você acha interessante e como a pessoa pode usar o curso para melhorar o seu posicionamento no mercado? Isso aí é muito importante a gente entender 2 coisas, Betânia. Primeiro, conhecimento é muito importante. E até eu não posso negar, eu tenho uma formação acadêmica muito profunda. Conhecimento é muito importante. Mas experiência conta muito. Então, qual é a melhor forma da gente obter experiência? É dando um pouco do nosso conhecimento gratuitamente. É a doação. Então, a gente tem que começar a colaborar, seja no terceiro setor, seja com partidos políticos, né, como a gente está na gestão pública. A política é muito importante, as pessoas estão menosprezando a política, porque a política é a espera do diálogo, da gente conciliar interesses. Então, qual que é uma forma de você aproveitar o curso? É você pegar aquilo ali e tentar trazer para a sua vida prática. O segundo elemento que eu sempre falo é que hoje a gente tem que buscar resolver problemas. Não adianta você conhecer um tanto de coisa se você não consegue resolver um problema. E um problema tem várias faces.
Então, geralmente, eu vejo na internet, vejo os alunos comentando, a solução para esse problema é A ou B. Não acreditem nisso, gente. A solução de um problema ela é muito mais complexa. É como a gente mexer, né, Betânia, no grade de horário dos professores. Porque quando você Aham. mexe em um professor, você mexe em todos os outros Você mexe na vida professores. de todo mundo. Então, eu até brinco, né? Eu já até pedi para a Isadora fazer para mim, né, sua filha, um cubo mágico da gestão pública. Sabe aquele cubo colorido que você mexe e você tem que Aham. depois voltar? Na administração pública, gestão pública é isso. Quando você mexe uma faceta, você atrapalha a outra. Então, qual que é o papel de quem está fazendo um curso de gestão pública? O papel de quem está fazendo um curso de gestão pública é a gente resolver problemas da vida das pessoas. É perguntar assim, o que aflige aquela pessoa? Qual é a dor daquela pessoa? E aí a gente tem que ouvir a pessoa. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou colocar um curso de inglês, um curso de espanhol para a pessoa aprender a política, aprender. Só que o maior problema da mãe é o horário dela, é a merenda, é muitas vezes que ela não entende, ela não consegue fazer o dever de casa com o filho. Então, se você não entender o problema da pessoa, se você não for lá no que ela está sofrendo, no que ela está angustiada, aquilo que está incomodando ela não vai. Você não vai resolver o problema. Tem uma frase, né? Por exemplo, a gente que a maioria das pessoas são cristãs, né? Fala, fazer ao próximo aquilo que você não gostar, que você gostaria que fizesse a si mesmo. Mas na política também vale o seguinte: ouça o que as pessoas precisam, porque muitas vezes o que você acha que elas precisam, ou o que você precisa, não é o que elas estão precisando. Elas estão precisando de outra coisa. Então, quem está fazendo curso de gestão pública precisa entender isso. E é aquilo que eu falei: capacitação constante, entender de metodologia de aplicação de política pública, entender de método, né? A gente menospreza, o aluno menospreza a metodologia, ele acha que a metodologia é uma coisa chata, mas a metodologia é a técnica, é a engenharia, é a forma de você colocar. E quando a gente aprende a metodologia, não quer dizer que ela vai ser perfeita, mas quer dizer que as experiências anteriores já foram amortizadas naquela metodologia. Então você vai perder menos tempo, você vai gastar menos tempo tentando inventar a roda. Já existem experiências anteriores. Agora, quem está fazendo gestão pública, Betânia, precisa entender, ele vai trabalhar para as pessoas. E a melhor forma dela ter experiência é doando um pouco desse conhecimento que ela tem. Como terceiro setor, creche, ONG, indo atrás de pessoas que ela pode mostrar que o trabalho dela é efetivo e tem resultados. E o que você me fala do curso de gestão pública? Ele é essencial para uma boa gestão? Betânia, eu falo sempre o seguinte: se você quer ser gestor, você tem que aprender métodos de gestão. Então, uma boa gestão, ela é feita por um bom gestor. Eu falo o seguinte: eu gosto de educação. Ótimo. Mas qual parte da educação que você gosta? Você gosta de dar aula ou você gosta da gestão da educação? A gestão da educação, olha só, são dois conteúdos que a pessoa precisa entender. Ela precisa entender do objeto material dela, que é a educação, quais são as melhores tecnologias educacionais, como a educação está evoluindo, qual que é o papel da educação naquela sociedade, mas ela precisa entender de como gerir isso. Porque muitas vezes você pode fazer muito com pouco recurso, você tem que mobilizar a equipe, você tem que liderar a equipe, você tem que incentivar, você tem que entusiasmar as pessoas, você tem que comunicar de forma muito perfeita para onde ela vai, para onde aquele conjunto de ações e métodos vão levar. Então, o curso de gestão pública, ele é fundamental para quem quer atuar no terceiro setor, para quem quer atuar na gestão pública propriamente dita, quem quer atuar na política. Agora, lembrando sempre, o curso de gestão pública vai te dar
seu conteúdo, ao seu ferramental, você precisa agregar. Então, por exemplo, eu quero ser um gestor de saúde. Eu vou ser enfermeiro. Mas ser enfermeiro é uma coisa, ser gestor de saúde é outra coisa. Saúde é outra. Porque no gestor de saúde você vai lidar com recursos humanos, você vai lidar com processos burocráticos, licitação. Então, o que eu falo é, mas o enfermeiro não pode ser gestor público? Pode ser, ele pode ser. Mas é bom que ele faça o curso de gestão pública. Para quê? Para agregar o conhecimento. Porque ele não vai ser só enfermeiro. Ele vai ser um gestor. O conhecimento de enfermagem dele vai dar a percepção do meio, mas não dá a percepção da gestão. De estabelecer meta, cumprir meta, liderar a equipe. Tudo isso você vai aprender no curso de gestão pública. Hoje, com a complexidade da gestão pública, é quase impossível a gente pensar em alguém que vai assumir um cargo de gestão sem ter feito pelo menos algumas matérias de gestão pública. É essencial, né? É essencial. Hoje você ser um coordenador de curso. Você move um funcionário de um setor para o outro, porque não é assim. Eu não gosto do funcionário. Você não pode simplesmente, eu não gosto, e mudar o funcionário de lugar. Eu não gosto, você precisa passar por vários procedimentos para realocar aquela pessoa. E muitas vezes você que vai sair, não é aquela pessoa. Então é isso, o curso de gestão pública ele é fundamental nesse processo e acho que não tem como abrir mão de quem está na política ou quem está na coisa pública ou no terceiro setor de abrir mão de estar no curso de gestão pública. Aqui no nosso box de pergunta, nós temos 3 perguntas. Você vai me ajudar? Como que eu vou descobrir essas perguntas aqui agora? Só um instantinho. Tem a interrogação aí, ó. Clica nela. Tem. Clica nela aí. Não. Não são perguntas, não. Não são perguntas, não. O pessoal dando boa noite. Tem mais alguma coisa dentro da gestão pública ou dentro do curso que você quer colocar para nós, Jamil? Olha, eu acho muito importante, Betânia, os alunos que estão fazendo o curso, né, eles terem muita noção de onde é que eles querem chegar com aquilo. Porque eu falo sempre que o ensino, e você fica 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos fazendo um curso e não compreende o que você pode transformar a vida das pessoas, o que você pode modificar na vida das pessoas, você está jogando fora aquele tempo, né? Você está pegando, o que eu falo, o ensino, né, o conhecimento, ele não é... Olha que loucura se eu for no McDonald's ou no Burger King comprar um sanduíche e jogar aí fora. Não passa pela cabeça das pessoas essa ideia. Então, isso vale para o ensino, né? Quanto mais você conhecer, mais você aprender ali, mais você vai poder modificar. Agora, o conhecimento da sala de aula, ele não é a totalidade. Você, quando chegar no seu ambiente de trabalho, as pessoas não vão estar no mesmo ritmo. Então, você precisa também ter paciência com as pessoas. Porque esse é um processo de construção, é um processo de consolidação de um estilo novo de gestão. Uma gestão voltada para resultado, para a melhoria da vida das pessoas. Então, esse é o recado que eu tenho para dar. E isso não é só para a gestão pública, é para a vida toda, né? Para todas as áreas. Todas as profissões, o estudante, né? Ele tem que ter essa mentalidade, né? Exatamente. Hoje a gente vive uma formação sistêmica. Não adianta você achar que você é um bom gestor se você não é um bom pai, se você não é um bom empresário, se você não é um bom estudioso, se você não sabe gerir dinheiro, se você não tem boas relações. Hoje a gente tem que gerir os vários aspectos da vida das pessoas. Não dá para poder gerir só uma parte. Então, isso que você falou é fundamental. A gente tem que buscar métodos para a gente melhorar a nossa vida como um todo, de forma sistêmica.
Correto. Pessoal, está aberto, né? Quem quiser fazer alguma pergunta para o Jamir, nós estamos abertos. Agora tem uma interrogaçãozinha aqui, só um minutinho. Qual a importância de candidatos saberem sobre gestão pública? Ó, eu fico pensando o seguinte... Foi o Felipe que está mandando essa pergunta para nós. Eu fico pensando assim, hoje, como eu falei, né, a gestão é muito complexa. Como é que a gente pode ter um candidato que não tem uma causa, que não tem uma percepção do que ele vai fazer, que ele não entende de gestão, ele não sabe cuidar da própria vida, da própria empresa, como é que ele vai cuidar de uma coisa que é muito mais complexa, muito mais burocrática, que é a coisa pública. Então, o que eu acho é assim, nós como povo, quando a gente elege alguém, a gente contrata aquela pessoa, né? A gente está contratando. Você vai contratar um funcionário para você com status, e você vai contratar, na verdade, não é só um funcionário, você vai contratar o gestor da sua sociedade, né? Da sua cidade. Então, é como se você fosse dono de uma empresa e fosse contratar alguém para gerir a sua empresa. Bem, não faz sentido você contratar para gerir uma empresa alguém que não saiba absolutamente nada de gestão. Não estou falando só do curso, da formação gerencial. Por exemplo, às vezes um cara que está no terceiro setor já tem uma experiência, lida com comunidade, né, um líder de bairro que já tem uma experiência, ele tem gestão, ele tem conteúdo de gestão. Então, ele serve. Então, a gente tem que analisar isso. Qual é a habilidade daquela pessoa? Porque boas intenções, todo mundo tem. Mas como transformar boas intenções em resultados práticos? Para isso, você precisa conhecer, né? O curso de gestão pública, na verdade, tinha que ser até obrigatório para quem vai assumir uma posição pública. Ainda que fosse de um ano e meio, né? Daqueles procedimentos. Para o político, eu penso dessa forma. Como você vai ser político, representar as pessoas se você não tem uma mínima noção daquilo ali? Então, acho que é importante... Nós vamos falar aqui, eu quero te fazer uma colocação seguinte. Eu ouço muito dentro de sala de aula, já ouvi isso de muitas pessoas, eu quero fazer um curso superior, porque eu quero ter um curso superior ou para fazer concurso. E aí? A gente precisa... Ótimo, mas olha só, você vai fazer um curso só para ter o diploma ou você vai aproveitar? Porque, Betânia, olha, eu falo para os meus alunos, eu sou professor de uma universidade federal, então muitas vezes as pessoas acham que uma universidade federal é 1000 vezes melhor do que uma particular. Falar, professor, são todos iguais no ensino, todos têm conteúdo para repassar. Agora, você vai fazer o curso, vai ficar ali 1h30 e não vai aprender nada, nem para o concurso, porque se você for fazer um concurso, quando você for aprovado, você não vai ter que atingir aquelas habilidades. Se é um concurso, você vai mexer com gestão pública. A pessoa não vai chegar ali e vai ser só um operador. Ele pode ocupar um cargo de gerência, ele pode ocupar um cargo de diretoria, ser um secretário. Existe um mito que os cargos de gestão na gestão pública são indicações políticas. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui secretário de Fazenda, todos os cargos de confiança da Secretaria de Fazenda eram de profissionais concursados, que eram cargos de gestão. Por quê? Porque eu não encontrava no mercado pessoas com aquelas características, com aquelas habilidades. Então, é muito comum a pessoa, até ela crescer dentro da coisa pública, com um curso de gestão. Porque um prefeito quer alguém de confiança, que saiba resolver os problemas. Então, eu falo, quer fazer o concurso? Eu não tenho objeção nenhuma a fazer concurso. Mas aproveite, então, que você está ali fazendo o curso e aprenda, porque isso vai servir. O concurso pode te cobrar aquilo, mas mais do que isso, aquilo vai te servir para você destacar na carreira do concurso público. Porque é a forma de você se destacar ali como um gestor efetivamente qualificado que vai ocupar posições de destaque, de liderança na gestão pública. Como você falou anteriormente, o curso de gestão pública é um curso antigo, né? Já tem muitos anos o curso, mas hoje em dia a gente vê o curso de gestão pública com mais destaque. A gente vê uma procura maior,
né? Se fala mais na gestão pública. O que você acha que despertou isso? Olha, eu acho que há várias razões, né? Primeiro, eu acho que essa especialização da gestão pública, né? A gestão pública ela ganhou várias facetas, né? Não é só o município, tem muitas empresas públicas, tem muitas ações do terceiro setor, existe também aquelas pessoas do mercado privado que se relacionam com a coisa pública. Então, por exemplo, uma rede de supermercado, uma fábrica, ela precisa de ter uma pessoa ali que entende da coisa pública, ela vender para a coisa pública, para ela se relacionar. Então surgiu, né? É aquilo que eu falei. Antes a gente tinha uma gestão pública assim, ó, pequenininha. Se a gente pensar assim, o que o prefeito na década de 80 fazia? Tinha um hospital mais ou menos, calçava a rua, dava algumas escolas ali para baixo, para cima, mais nada. O que o gestor de 2020 tem que resolver? Meio ambiente, parte jurídica, tem que resolver problema de saúde, problema dos animais, das crianças deficientes, das mães com problema, da agressão, da violência familiar. Então, os problemas se agigantaram e muitas pessoas atuando nessas áreas. E a gestão pública, como a gente está falando aqui, ela foi se especializando. A pessoa, para gerir a coisa pública, ela teve que se tornar uma pessoa especializada naquilo. Então, eu acho que isso atraiu muito essa ideia da gestão do gestor público. Porque você pode reparar, não é só a pessoa que quer ser gestor público que está ali. Tem pessoas formadas em direito, tem pessoas já formadas em medicina, tem pessoas formadas em engenharia, que vê a complementação justamente pelo que eu te falei. Eu sou um ótimo engenheiro, mas eu tenho que lidar com licitação, eu tenho que lidar com a Assembleia, eu tenho que lidar com a Câmara dos Vereadores, e eu não estou sabendo lidar. E eu preciso, então, aprender por meio de um curso de gestão. Exatamente. Precisa se especializar, né? Uhum. Tem mais alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta, gente? Betânia, você quer colocar mais alguma coisa para nós? Quero aproveitar e convidar todo mundo para me seguir aí no Instagram. Quem tiver dúvida, me mandar questões inbox aí, quiser conversar comigo. Eu estou fazendo várias postagens também sobre gestão pública. É minha área, né? Quero indicar um livro aqui, que é esse livro aqui, a Formação de Gestores. É um livro super simples, do Raimundo Godoy. Quem quiser... Formação aí depois eu até passo gestores. para você. Formação de Gestores. Criando bases da gestão. Eu acho importante também, Betânia. Esse livro é um bom curso para o pessoal que está fazendo administração? É ótimo, ótimo. Esse livro é ótimo. Eu vou disponibilizar você fazer algum critério aí para sortear para os alunos, quem tiver interesse. Agora, uma coisa, Betânia, que eu acho muito importante para falar para os alunos. É muito bom e muito importante estudar as experiências bem-sucedidas de outros gestores. A gente tem que parar de inventar a roda. Se o prefeito lá de Sarzedo resolveu o problema, vamos lá perguntar para ele como é que você resolveu isso. Tem um aplicativo chamado Colab, C-O-L-A-B, que é um aplicativo de colaboração com a gestão pública, onde os gestores entram ali e eles trocam experiência. Como é que você calçou melhor a rua? Como é que você resolveu o problema da dengue? Por quê? Não é que a experiência do outro é replicada totalmente ali, mas que os desafios que ele enfrentou, você já pode ter aprendido com os erros dele e passar para outra fase. Então, é isso. Assim, eu acho que o tom, né, geral da gestão pública é esse. Agradeço aí o convite da Unopar. Estou à disposição dos alunos, estou à sua disposição para a gente conversar e bater papo disso que eu amo muito, que é a gestão pública e resolver problemas coletivos. Correto. Ô Jamir, eu agradeço, né, a sua disponibilidade, né, ter atendido o meu convite de vir falar para a gente, porque é muito bom a gente está incentivando os alunos, né, as pessoas a estudarem, porque conhecimento nunca é demais, né? A gente precisa estar sempre se atualizando.
Eu queria aproveitar e deixar aqui para falar para o pessoal, a Unopar vai fazer um sorteio de o semestre de R$ 1. Então, quem tiver interessado, entrar lá no site, seguir a gente na página também da Unopar, para poder participar desse sorteio, que é bem interessante. Eu sou tutora do curso de administração e de gestão, já trabalhei com gestão pública, achei um curso muito bacana, gostei muito da experiência que eu tive. Não sou professora, mas sou tutora, sigo os alunos, né? A gente dá as orientações, acompanha nas atividades, é bem dinâmico, eu gosto muito do que eu faço, muito bacana. Os meus alunos, quem está aqui, sabe da minha fascinação de poder ajudá-los a poder motivá-los. Eu acho que isso é muito interessante. Quero te agradecer muito, foi muito bacana o nosso papo, como você se colocou à disposição aí, quando a gente tiver uma outra oportunidade para você vir falar para a gente, né? Foi muito bacana. Agora, eu acho que a gente já pode se despedir, né? Gostei muito do que nós falamos. Obrigado, Betânia, pelo convite. Mando um abraço a todos os alunos e a todos os gestores aí da Unopar GV. É uma satisfação para a nossa cidade ter mais uma instituição de ensino superior formando pessoas para a gente melhorar a qualidade e a produtividade no Brasil, que é algo que a gente precisa muito. Então, mais do que agradecer ao convite, né, agradecer a vocês por estarem no Governador Valadares, gerando emprego, renda, nesse desafio enorme que é ser empreendedor no Brasil, mas, acima de tudo, com uma coisa que é muito importante, que é a educação. Então, muito obrigado aí, como valadarense, a todos vocês. E eu convido a todos que estão aqui para poder conhecer, e você, se puder divulgar também para nós aí, uma instituição. É muito bacana o método da Unopar, que é o ensino à distância, mas que tem o suporte com os tutores em sala de aula, que tem os encontros presenciais, dá um suporte bacana para os alunos, né? Então, é isso, eu agradeço. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui com a gente, tá? Agradeço em nome da Unopar pela sua disponibilidade e uma boa noite para você. Uma boa noite, um abraço. Tchau.